Eu fui batizada no nome do Senhor Jesus em 1990. E em 1998 eu me tornei colaboradora da igreja. Graças à obra e orientação do Espírito Santo, minha energia para trabalhar para o Senhor era inesgotável. E meu reservatório para sermões nunca secava. Eu sempre apoiava os irmãos e irmãs que se sentiam fracos ou negativos. E eu permanecia paciente e tolerante quando as famílias incrédulas deles eram rudes comigo. Eu sentia que eu tinha mudado muito desde que me tornei cristã. Graças a Deus. Mas a partir de 2010, eu não sentia mais a orientação do Senhor e não tinha mais tanta energia para o meu trabalho. Eu pregava sobre as mesmas coisas, mas sem iluminação nova. Quando meu marido ou minha filha faziam algo que me desagradava, eu não conseguia me segurar e perdia o controle e os repreendia. Eu sabia que não era a vontade do Senhor. Então eu orava, confessava e me arrependia. Mas eu não podia evitar e voltava a pecar e a ser impaciente e intolerante. Aquilo me deixava muito mal. Eu lia a Bíblia, jejuava e orava com diligência para escapar da vida, de pecar e confessar. Eu buscava a ajuda de pastores para conseguir explorar isso. Mas eles não conseguiam me ajudar. Em 2017, eu ainda estava trabalhando e pregando por toda parte. Mas eu sentia um vazio e uma inquietação porque eu continuava sempre vivendo em pecado. E esse sentimento estava ficando mais forte. Um dia, meu marido me perguntou: "Você anda triste ultimamente? Há algo de errado?" Então, eu compartilhei minhas preocupações com ele e respondi à pergunta, dizendo: "Eu andei pensando. Eu tenho sido crente durante todos esses anos. E sou pregadora. Então, por que eu não consigo parar de viver em pecado? Não sinto a presença do Senhor. É como se Ele tivesse me abandonado. Eu acredito no Senhor há anos. Leio tanto a Bíblia e ouço muito o caminho do Senhor. Eu frequentemente resolvo carregar minha cruz e vencer a mim mesma. Mas me vejo sempre presa ao pecado. Minto para meu próprio benefício e prestígio. E não cumpro a passagem "na sua boca não se achou engano". Sei que o Senhor permite as dificuldades e os refinamentos que enfrento. Mas não consigo deixar de culpá-lo e de entendê-lo erroneamente. Não consigo me submeter com alegria. Temo que se eu continuar vivendo em pecado, quando o Senhor voltar, não entrarei no reino dele. Então, meu marido respondeu: "Como você pode pensar assim? Você precisa ter fé. Você é pregadora. Você não diz isso sempre? Que, embora vivamos em pecado e não escapemos dele, então a Bíblia diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. E porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Nós vivemos em pecado e não estamos livres dele. Mas nossos pecados foram perdoados. Nós fomos justificados e salvos pela fé. Contanto que frequentemos os cultos, leiamos a Bíblia, carreguemos nossa cruz e sigamos o Senhor, entraremos no reino dos céus e seremos abençoados. Eu disse a ele: eu também costumava pensar assim. Mas recentemente li 1 Pedro 1,16. Sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Amém. E também li Hebreus 12,14. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim. Nós todos fomos salvos, mas estamos sempre pecando e confessando. Não alcançamos a santidade. Estou preocupada. Podemos entrar no reino dos céus, no estado em que estamos? Após ouvir o que eu tinha dito, ele concordou comigo. E disse que a igreja tinha convidado um pastor chamado Chen de Hong Kong. E sugeriu que eu conversasse sobre isso com ele. Então eu concluí que eu deveria
ter clareza sobre isso, Sim. que não poderia ser descuidada em minha fé. Senão, eu poderia acabar prejudicando a mim mesmo e a meus irmãos e irmãs. Correto. Mais tarde, eu pesquisei sobre o pastor Chen na internet. E entre os resultados que apareceram, eu pude ver o site Evangelho da Descida do Reino. Eu abri a página e vi algumas palavras que me atraíram. Vou ler para vocês. Maravilha. O homem recebeu muita graça, tal como a paz e a felicidade da carne. A fé de um membro trazendo a bênção para toda uma família, a cura de doenças e assim por diante. O restante foram as boas ações do homem e sua aparência piedosa. Se o homem vivesse baseado nisso, ele seria considerado um crente aceitável. Somente crentes desse tipo poderiam entrar no céu após a morte, o que significa que estavam salvos. Mas durante o tempo de sua vida, eles não entenderam nada do caminho da vida. Tudo o que faziam era cometer pecados e então confessá-los em um ciclo constante, sem nenhuma senda para mudar seu caráter. Tal era a condição do homem na era da graça. O homem recebeu a salvação completa? Não. Portanto, depois da conclusão desse estágio, ainda restava a obra de julgamento e castigo. Esse estágio é para tornar o homem puro por meio da palavra e, desse modo, dar ao homem uma senda para seguir. Esse estágio não seria frutífero ou significativo se continuasse com a expulsão de demônios, pois o homem não se livraria da sua natureza pecaminosa, mas permaneceria apenas no perdão dos pecados. Através da oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a obra da crucificação já chegou ao fim. E Deus prevaleceu sobre Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro dele. O homem ainda pode pecar e resistir a Deus, e Deus não ganhou a humanidade. É por isso que, neste estágio da obra, Deus utiliza a palavra para revelar o caráter corrupto do homem e fazer com que ele pratique de acordo com a senda correta. Este estágio é mais significativo do que o anterior. Este estágio é o mais frutífero também. Pois agora é a palavra que supre diretamente a vida do homem e permite que o caráter do homem seja completamente renovado. É uma etapa mais completa de obra. Amém. Eu fiquei tão animada ao ler isso. Descrevia perfeitamente a nossa condição como crentes. Sim. E embora eu não entendesse completamente tudo, eu pude notar naquelas palavras que havia esperança. Senti que poderia encontrar aqui a senda para poder ser purificada e transformada. Dei graças sinceras a Deus por Ele ouvir minhas orações. Então eu continuei lendo e vi que tudo aquilo era muito bem escrito. E meu espírito, que estava ressecado, foi regado e pastoreado. Eu me perguntei se essas pessoas seriam capazes de resolver a minha confusão. O site dizia assim: se você tiver alguma pergunta, deixe uma mensagem aqui. Então, sem um pingo de hesitação, eu enviei uma mensagem a eles, informando meu telefone e e-mail. Então, eu fui contar tudo ao meu marido, e ele disse que também queria buscar. Graças a Deus, isso é maravilhoso. No dia seguinte, membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso me contataram. Conversamos online naquela mesma tarde. E eu disse o que me confundia. Sempre temos nos orientado por este versículo em Romanos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Cremos que nossos pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus e que estamos salvos e que entraremos no reino dos céus quando Ele voltar. Mas nós ainda vivemos em pecado. Nós não guardamos os ensinamentos do Senhor. Nem conseguimos escapar do pecado. A Bíblia diz que sem santidade não podemos ver o Senhor. Eu estou muito confusa. Alguém como eu, que peca o tempo todo, pode entrar no reino? O site da Igreja de Deus Todo-Poderoso diz que Deus está fazendo a obra de julgamento e castigo nos últimos dias.
Isso tem a ver com escapar de uma natureza pecaminosa e entrar no reino? O irmão Chen comunicou o seguinte: para entendermos isso de verdade, devemos primeiro saber o que significa ser salvo. No final da Era da Lei, as pessoas tinham se afastado de Deus e não o temiam mais. Já que ninguém observava a lei e todos pecavam cada vez mais, todos eles corriam um grande risco de ser condenados e mortos. Deus se tornou carne pessoalmente, e ele fez isso para que pudesse ser crucificado, como oferta pelo pecado para salvar as pessoas da morte sob a lei. Dessa forma, ele remiu toda a humanidade do pecado. Correto. Portanto, tudo o que devemos fazer é orar no nome do Senhor Jesus, confessar e nos arrepender a Ele. E nossos pecados são perdoados. Então podemos desfrutar da graça e das bênçãos de Deus sem sermos condenados pela lei. Esse é o significado verdadeiro de ser salvo na era da graça. Amém. Significa apenas que nossos pecados foram perdoados para que não sejamos condenados e mortos sob a lei. E que Deus não vê mais aqueles pecados. Mas não significa que não somos pecaminosos, que não pecamos nem resistimos mais a Deus. Ser salvo não significa que não somos corruptos, nem que nós fomos purificados. E, sobretudo, não significa que somos aptos a entrar no reino de Deus. Para que sejamos purificados, devemos aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. A partir da comunhão do irmão Chen, eu pude entender que ser salvo em Romanos significa aceitar a salvação do Senhor Jesus e não ser mais condenado e morto sob a lei. Mas não significa ser purificado. Senti que havia verdade a ser buscada aqui. Sim. Então, o irmão leu várias passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso para nós. Gostaria de compartilhá-las. Por favor. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam, ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Vou ler uma passagem. Está bem. O homem teve seus pecados perdoados. Mas quanto a como exatamente o homem seria purificado dos caracteres satânicos corruptos dentro dele, essa obra ainda estava por ser feita. O homem foi apenas salvo e teve seus pecados perdoados por sua fé. Mas a natureza pecaminosa do homem não foi extirpada e ainda permaneceu dentro dele. Os pecados do homem foram perdoados por meio da agência do Deus encarnado, mas isso não significa que o homem não tenha mais pecado dentro de si. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado. Mas quanto a como exatamente se pode fazer o homem não pecar mais e como sua natureza pecaminosa pode ser extirpada completamente e transformada, ele não tem como resolver esse problema. Os pecados do homem foram perdoados, e isso foi por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no caráter satânico corrupto de antes. Sendo assim, o homem deve ser completamente salvo de seu caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente extirpada para nunca mais se desenvolver, permitindo assim que o caráter do homem seja transformado. Isso requer que o homem entenda a senda do crescimento na vida, que ele entenda o caminho da vida e entenda o caminho para mudar seu caráter. Além disso, requer que o homem haja de acordo com essa senda, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, para que tudo que ele faça esteja de acordo com a vontade de Deus, para que ele possa eliminar o seu caráter satânico corrupto e para que possa libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado.
Só então o homem receberá a salvação completa. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e do julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. 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 Graças a Deus. Então, o irmão Chen compartilhou conosco. As palavras de Deus são claras sobre o motivo de sua obra de julgamento nos últimos dias. O Senhor Jesus só fez a obra de redenção na era da graça. E embora Ele tenha perdoado todos os nossos pecados, nossa natureza pecaminosa está profundamente arraigada. E temos ainda esses caracteres satânicos. Mentimos e enganamos para o nosso benefício. Somos invejosos e cheios de ódio. Seguimos tendências mundanas. Somos gananciosos e também somos injustos. Se nossa natureza pecaminosa não for resolvida, podemos pecar e resistir a Deus a qualquer momento. Certo. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho é que fica para sempre. Sim. Deus é santo, e o caráter justo dele não tolera ofensa. Como ele pode permitir que pessoas que pecam e se opõem a ele o tempo todo entrem em seu reino? É verdade. Assim, Deus se tornou carne nos últimos dias para salvar plenamente o homem. Ele expressa verdades para julgar e para purificar o homem a partir do fundamento da obra de redenção, para podermos ser libertos do pecado, ser purificados e entrar no reino de Deus. Graças a Deus. Isso cumpre as profecias do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. E 1 Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém. Se nos agarrarmos apenas à obra de redenção da era da graça e não aceitarmos o julgamento de Deus nos últimos dias, a raiz da nossa pecaminosidade jamais será resolvida. Aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é a única maneira de sermos purificados da corrupção e de entrarmos no reino de Deus. Sim. A comunhão do irmão Chen iluminou meu coração. Era por isso que eu não podia evitar o pecado, por mais que orasse, lesse a Bíblia ou tentasse me controlar. Era porque minha pecaminosidade não tinha sido desarraigada. Eu não tinha experimentado a obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Correto. Como a obra de julgamento de Deus purifica, transforma e salva as pessoas plenamente. Eu fiz a pergunta com extrema avidez. Ele leu outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para nós. Deus Todo-Poderoso diz: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades ao mesmo tempo. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial,
Essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga que age contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Esses métodos de exposição, de tratamento e de poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar o verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e o entendimento da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe entendimento da vontade de Deus, que ganhe entendimento do propósito da obra de Deus e que ganhe entendimento dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Então o irmão Chen continuou com a comunhão dele. Nos últimos dias, Deus expressa principalmente verdades para julgar e purificar as pessoas. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades que purificam e salvam plenamente o homem. Ele explica os mistérios de seu plano para salvar o homem e revela a raiz do mal e das trevas no mundo. Explica como Satanás corrompe o homem e explica como Deus o salva. A verdade da corrupção do homem por Satanás, a natureza satânica das pessoas de pecar e resistir a Deus e seus diversos caracteres satânicos. Como as pessoas são purificadas por meio do julgamento, castigo, provações e refinamento das palavras de Deus e muito mais. Após passar pelo julgamento e castigo das palavras de Deus, por alguns anos sentimos que as palavras dele, que julgam e que expõem o homem, funcionam da mesma forma que uma espada afiada, que revela nossa rebeldia, nossa corrupção e revela os motivos errôneos. Verdade. E nos mostra como fomos tão profundamente corrompidos por Satanás. Estamos cheios de caracteres satânicos como arrogância, engano, egoísmo e vileza, sem nenhuma semelhança humana. Mesmo que façamos sacrifícios na fé, só o fazemos para sermos abençoados e entrarmos no reino dos céus. Fazemos um trato com Deus para receber a graça e a bênção dele. Não o fazemos para obedecer, nem para satisfazê-lo. Quando sofremos algum desastre ou encontramos alguma dificuldade, rapidamente culpamos Deus e não nos submetemos a ele. Quando temos algum calibre, dons ou conquistas em nosso dever, passamos a nos exibir para que os outros nos admirem e até repreendemos as pessoas com arrogância. Quando a obra e as palavras de Deus não se conformam às nossas noções, julgamos e resistimos a Deus sem nenhum temor a ele. Verdade. Quando as palavras de Deus e os fatos nos expõem, sentimos vergonha e não temos onde nos esconder. Nos arrependemos e odiamos a nós mesmos. E não queremos viver mais segundo o nosso caráter satânico corrupto. Também ganhamos entendimento do caráter justo de Deus e nossa reverência por ele cresce. Nós aceitamos e nos submetemos ao julgamento e castigo de Deus e praticamos a verdade para nos livrar da corrupção. Aos poucos, nosso caráter de vida muda. Isso é alcançado por vivenciar o julgamento de Deus nos últimos dias. Graças a Deus. Exatamente. Ouvir a comunhão dele me deixou muito comovida. Vi como é significativa a obra de julgamento de Deus nos últimos dias e como ele expressa verdades para julgar e expor o homem de formas muito práticas. Tudo isso é para nos purificar e para nos salvar. Sim, sim. Nosso caráter corrupto jamais será purificado
sem vivenciar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. E assim estaremos totalmente inaptos para o reino de Deus. Sim. Sim. Após alguns dias de comunhão, eu tive certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado Graças a Deus. e que suas palavras são o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias sem hesitar. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Durante todos esses anos como crente, eu estava presa, vivendo em pecado. Mas agora, finalmente encontrei a senda da purificação e da salvação plena. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência é maravilhosa.